Então, está Boa noite. gravando. Então, se quiser, Vou? pode começar, Francismar. Vamos. São continuar. Muito bem. Assim, ao feito, quando logo que desapeamos no campo do Hermógenes, e quando, lá era um Cafarnaum, mochilife de mais gentes, tudo na desleida jagunçagem embargada. Se estavam entre o furado de São Roque e o furado do Sapo, Ribeira do Ribeirão da Macaúba, por fim da Mata da Jaíba. Lá chegamos num de tardinha. As primeiras horas conferi que era um inferno. Aí, com 3 dias, me acostumei. Porque eu estava meio transtornado da viagem. Ao ver o que eu contava, quem não conhecia o Reinaldo ficou pronto conhecendo. Digo, de Adorim. Nós tínhamos, enfim, chegado, sem soberba nenhuma, contentes por topar com tanto número de companheiros sem armas. De todos, todos eram garantia. Entramos no meio deles, misturados para cocorar e procear, caçamos um pé de fogo. Novidade nenhuma. O senhor sabe, em roda de fogueira, toda a conversa miudinhos tempos. Algum explicava os combates com seu bebelo, nós o nosso. Roteiro todo da viagem, aos poucos para se historiar. Mas de Adorim sendo tão galante moço, as feições finas caprichadas, um ou dois dos homens não achava nele jeito de macheza, ainda mais que pensavam que ele era novato. Assim, loguinho começaram aí gandaiados. Desses dois, um se chamava de alcunha o Fancho Bode Tratantás. O outro, um tribufu, se dizia Fulorêncio. Veja o senhor, mau par. A fumaça dos tições deu para a cara de Diadorim. Fumacinha do lado, do delicado. O Fancho Bode teatrou. Consoante falou soez com soltura, com propósito na voz. A gente, quietos. Se vai lá aceitar rixa assim de graça? Mas o sujeito não queria passear. Se levantou e se mexeu de modo, fazendo chetas, mengando e castanhetando, numa dança de furta-passo. Diadorim se esteve em pé, se arredou de perto da fogueira. Vi e mais vi ele apropriar espaços. Mas esse Fancho Bode era abusado, vinha querer dar umbigada. E o outro, muito comparsa, lambuçante preto, estumou, assim como fingiu falsete, cantarolando pelo nariz. Para Gauder Gaudêncio, e aqui para Fulorêncio, aquilo lufou. De rempe tudo foi um ão e um cão, mas o que havia de haver eu já sabia. O ape, o assoprado de um refugão. E de Adorim entrava de encontro no fanchobode. Arrumou mão nele, meteu um sopapo, um safano nas queixadas e uma sobarbada, e calçou com o pé, se fez em fúria. Deu com o bode todo no chão e já se curvou em cima. E o punhal parou ponta de antinho da goela do dito, bem encostado no gogó, da parte de riba, para se cravar deslizando. E acho que travou a Francismar. Eu vou continuar aqui, aí se ela voltar, aí ela continua. Então, para se cravar deslizado com bom apoio. E o pico em pele de belisco para avisar do gosto de uma boa morte. Era só se soltar que, pelo peso, um fato se dava. O fechabrir de olhos, e eu também tinha agarrado meu revólver. Arre, eu não queria presumir de prevenir ninguém, mas queria mesmo era matar, se carecesse. Acho que notaram. Ao que, em hora justa e certa, nunca tive medo. Notaram. Farejaram pressentindo, como o cachorro sabe. Ninguém não se meteu, pois desapartar assim é perigoso. Aquele fulorêncio instantâneo esbarrou com os acionados indecentes. E menos olhou uma vez, daí não quis me encarar mais. Coca-bronco! Diadorim mandou o Fancho se levantasse.
que puxasse também da faca, viesse melhor se desempenhar. Mas o Fancho Bode se riu, amistoso safado, como tudo tivesse constado só de uma brincadeira. Oxente, homem tu é, mano velho Patrício. Estava escabriado. Dava nojo, ele, com a cara suja de maus cabelos que cresciam por todo lado. Guardei meu revólver respeitavelmente. Aqueles dois homens não eram medrosos, só que não tinham os interesses de morrer tão cedo assim. Homem é rosto a rosto, jagunço também. É no quem com quem. E eles dois não estavam ali muito estimados. Comprazendo conosco, outros companheiros deram ar de amizade. E mesmo por gracejo cordial, o Fulorêncio me perguntou: Mano velho, me conta o que eu sonhei hoje? Vertindo também para o ar, dei de resposta: só se for com o dinheiro da mãe do jacaré. Todos riram. De mim não riram. O Fulorêncio riu também, mas riso de velho. Cá pensei silencioso, silenciosinho. Um dia, um de nós dois agora tem de comer o outro. Ou, se não, fica o assunto para os nossos netos, ou para os netos dos nossos filhos. Tudo em mais paz me ofereceram. Bebi da Januária Azulosa. Um gole me foi, cachaça muito nomeada. Aquela noite dormi conseguintemente. Sempre disse ao Senhor: eu atiro bem. E esses dois homens, Fancho Bode e Fulorêncio, bateram a bota no primeiro fogo que se teve com uma patrulha de Zé Bebelo. Por aquilo e isso, alguém falou que eu mesmo tinha atirado nos dois, no ferver do tiroteio. Assim, por exemplo, no circundar da confusão, o senhor sabe quando bala raciocina. Adiante falaram que eu aquilo providenciei, motivo de evitar que mais tarde eles quisessem vir com alguma tranquibérnia ou embusteria em fito de tiragem desforra. Nego isso, não é verdade. Nem quis, nem fiz, nem praga roguei. Morreram porque era seu dia, deles, de boa questão. Até o que morreu foi só um. O outro foi pego preso, eu acho. Deve de ter acabado com 10 anos e em alguma boa cadeia. A cadeia de Montes Claros, quem sabe. Não sou assassino. Inventaram em mim aquele falso, o senhor sabe. Como é esse povo? Agora, com uma coisa eu concordo. Se eles não tivessem morrido no começo, iam passar o resto do tempo todo me tocaiando, mas de adorim, para com a gente aprontarem em ocasião alguma traição ou maldade. Nas histórias, nos livros, não é desse jeito? A ver, em surpresas constantes e peripécias, para se contar, é capaz que ficasse muito mais engraçado. Mas qual quando é a gente que está vivendo no costumeiro real, esses floreados não servem. O melhor mesmo, completo, é o inimigo traiçoeiro terminar logo, bem alvejado, antes que alguma tramóia perfaça. Também sei o que digo. Em toda parte por onde andei, e mesmo sendo de ordem e paz, conforme sou, sempre houve muitas pessoas que tinham medo de mim. Achavam que eu era esquisito. Só o que mesmo devo de dizer, como atiro bem, que vivo ainda por encontrar quem comigo se iguale, em pontaria e gatilho. Por meu bom de desde mocinho. Alemão Vups pouco me ensinou. Naquele tempo já eu era dono de qualquer cano de fogo, revólver, clavina, espingarda, fuzil, reiuno, trabuco, clavinote ou rifle. Honras num conto alto, porque acho que acerto natural assim é de Deus, dom dado. Pelo que compadre meu Quelemem me explicou, que eu devo de, noutra vida, por certo em encarnação, ter trabalhado muito em mira em arma. Seja, pontaria, o senhor concorde, é um talento todo, na ideia. O menos é no olho, compasso.
Aquele Vulpes era profeta? Certa vez entrei num salão. Os companheiros careciam que eu jogasse, morde inteirar a parceragem. Bilhar, quero dizer. Eu não sabia total. Tinha nunca botado a mão naquilo. Faz mal nenhum. O adivinho disse. Você forma comigo que sou tão no taco. João Nonato com o Escopil jogam de contralado. Aceitei. Combinado ficou que o advindo pudesse me superintender e pronunciar cada toque, com palavras e noção de conselhos, mas sem licença de apoiar mão em minha mão ou braço, nem encostar dedo no taco. É de ver que, mesmo do jeito, não bobeei um ceitil. O advindo me lecionava o rumo medido da vantagem, e eu encurvava o corpo, amolecia a barriga e taqueava o meu chofre, querendo aquilo no verde. Era o justo repique, umas carambolas de todos os estalos, retruque e recompletas, com recuanço, ladeio perfeito, efeito produzido e reproduzido. Por fim, eu me reprazia mais escutando rebrilhar o concoco daquelas bolas umas nas outras, deslizadas. E pois, conforme dizia, por meu tiro me respeitavam. Quiseram pôr apelido em mim, primeiro Serzidor, depois Tatarana, lagarta de fogo, mas firme não pegou. Em mim, apelido quase que não pegava. Será? Eu nunca esbarro pelo quieto, num feitio? No que foi, no que me vi, no acampo do Hermógenes. Passo. Posso pegar aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Cabralhada, tiba, de boa entrada, ao que me gasturei no vendo. Aqueles eram mais de 100 sofreudos, que todos curtidos no jagunçar, rafameia, mera gente. Azombado, que primeiro até fiquei, mas daí quis assuntação. Achei, a meu cômodo. Assim, isto é, me acostumei com meio só, meu coração, naquele arranchamento. Propriamente, pessoal do Hermógenes. Digo, bons e maus, uns pelos outros, como neste mundo se pertence. Por um que ruim seja, logo mais para adiante se encontra outro pior. E a situação nossa era de guerra. Mesmo com isso, a peito pronto, ninguém se perturbou com os perigos de tanta gravidade. Se vivia numa jóvia, medindo mãos, em vá e conversa de festa, tomando tempo. Aqueles não desamotinavam. A junta, ali, assim, de tantos atrás do ar, na vagagem, manga de homens, por zanzar ou estar à toa, ou parar formando rodas, ou uns dormindo como boi malha, ou deitados no chão sem dormir. Só aboboravam. Assaz toda espécie de roupa, divulguei, até sujeito com cinta larga e lã vermelha. Outro com chapéu de lebre e colete preto de fino pano. Cidadão. Outros com coroça e bedém, mesmo sem chuva nenhuma. Só que de branco vestido não se tinha, que com terno claro não se guerreia. Mas jamais ninguém ficasse nu de Deus, ou indecente e descomposto. No meio dos outros, isso não e não. Andando que sentados, jogando jogos, ferrando queda de braço, assoando o nariz, mascando fumo forte e cuspindo longe, e pitando, picando e dedilhando fumo no covo da mão, com muita demora, o mais sempre no proseio. Aventes, baldrocavam,
suas pequenas coisas, trem objeto que um tivesse e menos quisesse, que custou barato. E ninguém furtava. Furtasse era perigar morte. Cantavam cantarol. Uns aboiavam sem bois. Ou cuidavam do espírito da barriga. O serviço que cumpriam era alimpar as armas bem, marcadas as cruzes nas feições das coronhas, e tudo o mais que faziam, que fosse coisa de sem o que fazer. Por isso se dizia que ali corresse muita besouragem, de falação mal, de rapatachos. Tinham lá até cachorros, vadiando geral, mas o dono de cada um se sabia. Convinha não judiar com o cão, por conta do dono. As tantas me aceitaram, mas meio atalhados. Se o que fossem mesmo de constância assim, por tempero de propensão, ou então por me arrediarem, por quanto me achavam deles diverso? Somente isto nos princípios, sendo que eu soube que eu era mesmo de outras extrações. Semelhante por este exemplo, como logo entendi, eles queriam completo ser jagunço, por alcanço, gala mestra, conforme o que avistei, seguinte, pois não era que num canto estavam uns, permanecidos todos, se ocupando num manejo caprichoso, e isto que eles executavam, que estavam desbastando os dentes deles mesmos, aperfeiçoando os dentes em pontas. Se me entende? Senhor, ver, essa atarefação, o tratear, dava alojo e apreço, dava até aflição em aflito, abobante. Os que lavram desse jeito, o Gesualdo, mocinho novo, com sua simpatia, o Araruta e o Nestor, os que ensinavam a eles eram o Simeão e o Acauã. Assim, um uso correntio, apontar os dentes de diante, a poder de gume de ferramenta, por amor de remedar o aguçoso de dentes de peixe feroz do rio São Francisco. Piranha redoleira, a cabeça de burro. Nem o senhor não pense que para esse gasto tinham instrumentos próprios, alguma liminha ou ferro lixador. Não, aí era a faca. O Gesualdo mesmo se fazia aquilo sentado num calcanhar. Aviava de encalcar o corte da faca nas beiras do dente, rela releixo, e batia no cabo da faca, com uma pedra, medidas pancadas, sem espelho, sem ver ao tanto que era uma faca de cabo que niquelado. Ah, não abre boca, comum que babando, às vezes sangue babava. Ao mais gemesse, repuxando a cara, pelo que verdadeiro muito doía. Aguentava. Assim, esquentasse demais para refrescar, então ele bochechava a breve com um caneco de água com pinga. Os outros dois também. O Araruta procedia sozinho, igual, batendo na faca com a prancha de outra. O Nestor não. Para ele, o Simeão, com um martelinho para os golpes, era quem raspava. Mas, de certo, o Nestor, ao outro, para isso, algum tanto pagasse. Abrenunciei, arrenego. Eu disse, deveras? Então, mano velho, pois tu não quer? O Simeão, em gracejo, me perguntou, me fez careta. E acredite o senhor, ele que exercia lâmina do outro, ele não possuía próprio dente mais nenhum nas gengivas, conforme aquela vermelha boca banguela, toda abriu e me mostrou. Repontei. Eu acho que, para se ser valente, não carece de figurativos. O Acauã, que já era bom conhecido meu, assim mesmo achou de se reagir. São gostos. Mas um outro que chegando veio, falou o mais seco. Tudo na vida são gostos, companheiro. Mas não será o meu. Olhei para esse que me deu o apoio, e era Luiz Pagel. Com a faca punhal,
do mesmo nome, e ele sendo do sertão do mesmo nome das comarcas de Pernambuco. Sujeito despachado, moreno bem queimado, mas de anelados cabelos e com uma coragem terrivelmente. Ah, mas o que faltava lá nele, que ele mais não tinha, era uma orelha. Que rente cortada fora, pelo sinal. Onde era que Luiz Pagel havia de ter deixado aquela orelha? Será gosto meu, não, de descascar dentaduras. Conciso declarou. Falava meio cantando, mole, fino, alto. Alto e forte foi outro falar, de outro, que num instante também ouviu. Ué, em minha terra se afia guampa. É touro. Ixi! E esse trollado de mais franco e desempenado cavalheiro, era o Fafafá. Fiz conhecência, dele tenho, para mais depois. Ao que lá não faltava farta comida, pelo que logo vi, gêneros e bebidas boas. De onde vinha tudo, em redondezas tão pobrezinhas, a gente parando assim quase no deserto? E a munição tanta que nem precisaram da que tínhamos trazido, e que foi levada mais adiante para os escondidos de Joca Ramiro, perto do arraial do Bró? E a jorna, para satisfazer aquela cabroeira vivente que estavam ali em seu emprego de cargo? Ah, tinham roubado, saqueado muito, engraçavam. A Cebaça era a lavoura deles. Falavam até em atacar grandes cidades. Foi ou não foi? Mas mire e veja o senhor. Nas eras de 96, quando os serranos cismaram e avançaram, tomaram conta de São Francisco, sem prazo nem pena. Mas, nestes derradeiros anos, quando Andalécio e Antônio Dó forcejaram por entrar lá, quase com homens 1.500 a cavalo, o povo de São Francisco soube, se reuniram e deram fogo de defesa. Diz que durou o combate por tempo de 3 horas. Tinham armado tranquias na boca das ruas, com tapigos, montes de areia e pedra, e árvores cortadas de través. Brigaram como boa população. Daí, aqueles retornaram, arremeteram mesmo, senhores da cidade quase toda, conforme guerrearam contra o major Alcides Amaral e uns soldados, cercados numas 2 ou 3 casas e um quintal. Guerrearam noites e dias. Ao ver, por vingar, porque antes o major Amaral tinha prendido o Andalécio, cortado os bigodes dele. Andalécio, o que de nome real, Indalécio Gomes Pereira, homem de grandes bigodes. Sei de quem ouviu, se recordava sempre com tremores, de quando, no tiroteio de inteira noite, Andalécio comandava e esbarrava para gritar feroz. Sai para fora, cão, vem ver, bigode de homem não se corta. Tudo gelava, de só se escutar. Aí, quem trouxe socorro para salvar o major foi o delegado doutor Cantuária Guimarães, vindo às pressas de Januária, com um punhadão de outros jagunços, de fazendeiros da política do governo. Assim que salvaram, mandaram desenterrar, para contar bem, mais de 60 mortos, uns 14 juntos numa cova só. Essas coisas já não aconteceram mais no meu tempo, pois por aí eu já estava retirado para ser criador e lavrador de algodão e cana. Mas o mais foi ainda atual agora, recentemente quase, isto é, foi logo de se emendar depois do barulhão em Cariranha, mortandades, quando se espirrou o sangue por toda a banda. O senhor sabe, Cariranha é bonitinha. Uma verdade que barraqueiro canta, remador. Cariranha é que sempre foi de um homem de valor e poder, o coronel João Duque, o pai da coragem. Antônio Dó eu conheci certa vez na Vargem Bonita. Tinha uma feirinha lá. Ele se chegou com seus cabras, formaram um grupo calados, arredados. Andalécio foi meu bom amigo.
A tempo de jagunço tinha mesmo de acabar. Cidade acaba com sertão. Acaba? Atinei mal. No começo, com quem era que mandava em nós todos? O Hermógenes. Mas, perto de uns 50, nesse meio, o Acauã, Simeão, Luiz Pajeú, Gesualdo e o Fafafa obedeciam João Goianhá. Eram dele. E tinha um grupo de bravos do Ricardão. Onde era que estava o Ricardão? Reunindo mais braços de armas, beira da Bahia. Se esperava também a vinda de Sô Candelário com os seus. Se esperava o chefe grande, acima de todos, Joca Ramiro, falado àquela hora em Palmas. Mas eu achava aquilo tudo dando confuso. Titão Passos, cabo de turma, com poucos homens à mão, era, não obstante, muito respeitado. E o sistema diversiava demais do regime com Zé Bebelo. Ore, jagunço se rege por um modo encoberto, muito custoso de eu poder explicar ao senhor. Assim, sendo uma sabedoria sutil, mas mesmo sem juízo nenhum falável, o quando no meio dele se trança um ajuste calado e certo, com um semelho, mal comparando, com o governo de bando de bichos, caititu, boi, boiada, exemplo. E de coisas faziam todo o segredo. Um dia foi ordem a juntar todos os animais de sela e de carga. Iam ser levados para amoitamento e pasto, entre serras, no ribeirão Poço Triste, no Varjal. Para mim, até o endereço que diziam do lugar devia de ser mentira, mas tive de entregar meu cavalo, completo no contragosto. Me senti a pé, como sem segurança nenhuma. E tem as pequenas coisas que aperreiam. Enquanto estava com meu animal, eu tinha a capoteira, a bolsa da sela, os alforjes. Podia guardar meus trecos. De noite, dependurava a sela num galho de árvore. Botava por debaixo dela o dobro com as roupas, dormia ali perto em paz. Agora eu ficava num descômodo. Carregar os trens não podia. Chegava o peso das armas e das balas e cartuchame. Perguntei a um, onde era que tudo se depositava. Bereu, bota em algum lugar, joga fora. Oxe, tu carrega ouros nesses dobros? Que se importavam? Por tudo, eram fogueiras de se cozinhar, fumaça de alecrim, panela em gancho de mariquita e cheiro bom de carne no espeto, torrada se assando, e batatas e mandiocas sempre quentes no soborralho, a farinha e rapadura, quantidades, as mantas de carne em Ceará. Ao tanto que a carne de sol não faltasse, mesmo a miúde ainda saía alguns e retornavam tocando uma res que repartiam. Muitos misturavam a jacuba pingando no coité um dedo de aguardente. Eu nunca tinha avistado ninguém provar jacuba assim feita. Os usares, a ver como Fafafa abria uma cova quadrada no chão, ajuntava ali brasas grandes. Direto no brasal, mal assasse pedação de carne, escorrendo sangue. Pouco e pouco, revirava com a ponta do facão, só pelo chiar. Disso, definitivo, não gostei. A saudade minha maior era de uma comidinha guisada, um frango com quiabo e abóbora d'água e caldo, um refogado de caruru com ofa de angu. Senti padecida falta do São Gregório. Bem que a minha vidinha lá era mestra. Diadorim notou meus males. Me disse consolo. Reobaldo, tem tempos melhores. Por ora, estamos acuados em buraco. Assistir com Diadorim e ouvir uma palavrinha dele me abastava alinhado. Passo. Mas mesmo achei que ali convinhável não era se ficar muito tempo juntos, apartados dos outros. Cismei que maldavam, desconfiassem de ter feito pegadio.
Aquele povo estava sempre misturando todo mundo. Tudo era falado a todos, do comum, as mostras às vistas. Diferente e melhor foi quando estivemos com o Medeiro Vaz. O maior número lá era de pessoal das Gerais, gente mais calada em si e sozinha, moradores das grandes distâncias. Mas, por fim, um se acostuma, isso é, eu me acostumei. Sem receio de ser tirado de meu dinheiro, que eu empacotava ainda boa quantia, que Zé Bebelo sempre me pagou no pontual, e gastar eu não tinha onde. Recontei. Aí quis que soubessem logo como era que eu atirava, até gostavam de ver. Tatarana põe o 10 no 11. Me pediam por festar. De 200 braças, bala no olho de um castiçal que eu acertava. Num aquele alvo só, as todas, todas. Assim então esbarrei aquilo com que me aperreavam os corcovilhos. Se alguém falou mal de mim, não me importo, mas não quero que me venham me contar. Quem vier contar e der notícias é este mesmo que não presta e leva o puto nome da mãe de que é filho. Eu informei, o senhor sabe, nome de mãe, e depois quer dizer meu pinguelo. Sobre o fato, para de mim não desaprenderem, não se esquecerem, eu pegava o rifle. Tive rifle de Winchester, até de 14 tiros, e dava gala de entremês. Corta aquele riso com tatarana. Me aprovavam. Se eu cortasse. Corta aquele risco, tatarana. Me aprovavam. Se eu cortasse, me aprovavam se eu cortasse, nunca errei. Para rebater, produzia tudo a revólver. Vem um cismo de fio de cabelo no ar, que eu acerto. Sobrefiz. Social, eu andava com as minhas cartucheiras triplas, só que atochadas sempre. Ao que me gabavam e louvavam, então eu esbarrava sossegado. Surgidamente, aí principiou um desejo que tive, que era o de destruir alguém, a certa pessoa. O senhor pode rir, seu riso tem siso, eu sei. Eu quero é que o senhor repense as minhas rolas palavras e olhe tudo quanto há, é aviso. Matar a aranha em teia, se não porque era que já me vinha a ideia desejável, se Jolis havia de ser, era se meter em balanço no baixo da testa do Hermógenes? A bronzes, o ódio pousa na gente por umas criaturas. Já vai o Hermógenes era ruim, ruim. Eu não queria ter medo dele. Digo ao senhor que aquele povo era jagunços. Eu queria a bondade deles? Desminto. Eu não era criança, nunca bobo fui. Entendi o estado de jagunço, mesmo assim sendo eu marinheiro de primeira viagem. Um dia, agarraram um homem que tinha vindo à traição, espreitar a gente por conta de bebê-los. Assassinaram. Me entristeceu aquilo, até ao vago do ar. O senhor vigie esses, comem o cru de cobras, carecem. Só por isso, para o pessoal não se abrandar nem esmorecer. Até Sô Candelário, que se prezava de bondoso, mandava mesmo um tempo de paz, que seus homens saíssem e fossem para estripelias práticas da vida. Ser ruim sempre, às vezes, é custoso. Carece de perversos exercícios de experiência, mas, com o tempo, todo mundo envenenava o juízo. Eu tinha receio de que me achassem de coração mole, soubessem que eu não era feito para aquela influição, que tinha pena de toda a cria de Jesus, e Deus de Adorim. Uma hora eu perguntei, ele me olhou com um silenciozinho todo natural, daí disse em resposta,
Joca Ramiro deu 5 contos de réis para o padre vigário de Espinosa. Mas Hermógenes era fel dormido, flagelo com frieza. Ele gostava de matar, por ser miúdo regozijo. Nem contava valentias, vivia dizendo que não era mal. Mas outra vez, quando o inimigo foi pego, ele mandou: guardem este. Sei o que foi. Levaram aquele homem entre as árvores numa capoeirinha. O pobre ficou lá, nhento, amarrado na estaca. O Hermógenes não tinha pressa nenhuma. Estava sentado, recostado. A gente podia caçar alegria por pior nos olhos dele. Depois de um tempo, ia lá, sozinho, calmoso, consumia horas afiando a faca. Eu ficava vendo o Hermógenes passando aquilo. Ele estava contente de si, com muita saúde, dizia Gracejos. Mas mesmo para comer, ou falar, ou rir, ele deixava a boca própria se abrir alta no meio, qual sem vontade, boca de dor. Eu não queria olhar para ele, encarar aquele carangonço. Me perturbava. Então olhava o pé dele, um pé enorme, descalço, cheio de coceiras, frieiras de romeiro do rio, pé pubo. Olhava as mãos, eu estava achando que tanta ruindade só conseguia estar naquelas mãos, olhando para elas, mas com asco. Com aquela mão ele comia, aquela mão ele dava a gente. Entremeando, eu comparava com Zé Bebelo aquele homem. Nessa hora, eu gostava de Zé Bebelo quase como um filho deve de gostar do pai. As tantas coisas me tonteavam. Eu, em claro, de repente eu via que estava desejando que Zé Bebelo vencesse, porque era ele quem estava com razão. Zé Bebelo devia de vir forte, viesse liquidar mesmo, arras com o inferno da jagunçada. Eu estava ali cumprindo meu ajuste, por fora com todo rigor, mas estava todo traidor no chão do meu coração. Alheio ao que encostei minhas costas numa árvore. Aí eu não queria ficar doido, no nem mesmo. Puxei conversa com Diadorim, porque era que Joca Ramiro, sendo chefe tão subido, de nobres costumes, conseguia em ter como seu alferes um sujeito feito Hermógenes, remarcando no mal? Diadorim me escutou depressa, tal duvidou meu do juízo. Riobaldo, onde é que você está vivendo com a cabeça? O Hermógenes é duro, mas leal de toda confiança. Você acha que a gente corta carne com um quiçé ou é com uma colher de pau? Você queria homens bem comportados, bonzinhos, para com eles a gente dar combate a Zé Bebelo e aos cachorros do governo? A espichado naquele dia calei. Assim, uma coisa que estava escondendo, mesmo de Diadorim, que eu já parava fundo no falso, dormia com a traição. Num nublo, tinha perdido o meu bom conselho. Eu entrei em máquinas de tristeza. Eu passo. São 7h52, então acho que já podemos trazer, né, que ficou no dia de hoje. E para mim ficou muito a vida como ela é, né? A vida como ela é, a traição, a dureza, mas a necessidade dessa dureza, enfim, fazer o que é preciso, enfim. Quem mais? Para mim ficou dom dado. Dom dado. Esse, né? Tantos dons dados apareceram aqui. Para mim ficou tem tempos melhores. Para mim foi engraçado que eu me conectei com a leitura que eu fiz ontem.
E aí ficou macheza, masculinidade. Uma forma muito específica de demonstrar, né, a masculinidade aí. Sim. E nessa leva de a vida como ela é, dessa macheza e disso tudo, me ficou ruindade. Que coisa. Uhum. O que é isso, né? Que vem, o que é ruindade, que acaba sendo até banal, né? Tem coisa que ninguém nem sabe mais o que é. Enfim, ficou isso para mim. Quem mais? Para mim ficou Tatarana, que é o nome de jagunço de Riobaldo, né? Que ao mesmo tempo fala como desse outro lado da vida dele, né? Ele vinha sendo apresentado como aquele homem que gosta das letras, de contar, das histórias, mas tem aquele lado que a gente não pode desenhar, né? Tá no mudo, Jane. De novo, meu Deus. Então, nessa vibe aí de ruindade, de a vida como ela é, de tudo isso, teve uma palavra que me chamou a atenção, né? Quando ele falou assim, aquele carangonço. Gente, o que será carangonço? Deve ser uma coisa bem bravona mesmo. E ele estava meio enraivado hoje, né? Raiva de não sei quem, apelido de não sei quem. Teve um aqui que ele chamou de tribufu, aquele caranguinho. Ele só se acalmou quando o Diadurim chegou e falou: você tá doido, rapaz? Tipo assim, para por aí, vai sobrar, não é? Deu uma chamada nele. Mas teve outra coisa aqui que me chamou bem a atenção, me chamou a atenção, vírgula, me fez lembrar. E também ver que mesmo com essas coisas todas, com essa maldade, com essa caranguço, com tribufu, com tudo isso aí, ele viu a beleza de Carinhanha. Carinhanha é uma cidade que fica a uns 370, 380 quilômetros daqui da minha cidade, né? Chama-se Carinhanha. E é uma cidade bonitinha mesmo, é bonitinha. Ela fica às margens do Rio São Francisco. Aí ele falou de Carinhanha, dos peixes do Rio São Francisco, de piranha, e um peixe que eu não sei, eu vou descobrir, que vou saber que peixe é esse, cabeça de burro, né? Mas a piranha me fez lembrar de uma coisa que não sei se vocês já conseguiram experimentar, ou já experimentaram, que é o pirão de piranha. Nossa, Edgar, tu gostou? Sim, opa! É uma loucura o pirão de piranha. É demais. E lá em Carinhanha é assim, aqueles bares assim que ficam, aqueles quiosques na beira do São Francisco e tal. Tem muito, assim, é um prato, né, da região, da cidade, daquele povo ribeirinho ali, é o pirão de piranha. Gente, até hoje eu nunca esqueci o pirão de piranha que eu comi. Muito gostoso, muito gostoso. Agora eu vou descobrir que cabeça de burro é esse. Gente, mas foi tanta coisa que eu achei, um monte de palavra, um monte de... Ô, Jane, toda vez que você termina falando, meu estômago lambeu minha costela aqui agora, ó. Só por causa da... Nossa, me deu vontade também. É o coquinho, é o pirão de piranha, aí a gente termina com fome. Não, viu? Mas o dia que esse negócio todo acabar, que a gente puder viajar, eu já sei que o nosso encontro presencial primeiro vai ser em Vitória da Conquista. Gente,
Dá para Olha, vocês. Vai ser o momento mais delicioso da minha vida, viu? Gostoso. A gente tudo junto. Nossa, vai ser bom demais. fome de Maravilhoso. encontro a gente tá, né? Fome de encontro, de ir nos lugares, esses lugares todos que a gente está vendo, os lugares Não que é? as colegas moram mais distante. Ai, olha, é muita fome. Não, É. nossa, muita. Fome de tudo, né? Fome de encontro, fome de abraço, fome de estar perto. É muita fome. E fome de piranha também. Ai, ai. Deu até água na boca na hora que você começou a falar. E eu. Gente, eu tô aqui só sonhando com pirão de piranha. Pois é. Ai, ai. Mas então tá bom, gente. Então vamos que vamos. Vamos lá sonhar. Sonhar com as comidas, sonhar com tudo isso. E aí, na próxima quarta, aí a gente continua, né? É muito interessante, né? Porque cada capítulo, né, dessa novela tem um elemento diferente, né? O elemento, sei lá, da paixão, de uma coisa mais anuviada, assim, né? E hoje essa coisa mais... Então, enfim, muitas Só emoções. antes da gente terminar, é de falar que a Francis deu um relato super bonito sobre a participação na Roda Lerato. E agradecer demais, Francis, por ter trazido assim sua presença. E a gente colocou hoje lá no Instagram da Livre Arte. Vamos lá prestigiar, que tá lindo. Opa. Eita! Vamos. Conseguiram! Obrigada! Obrigada a vocês. Ixi, cadê o Iago? Tá aí? Então tá bom. Ai, ai. Então tá bom, gente. Tá, gente? Então, boa Um noite para beijo, vocês. boa noite. Boa Beijo, noite. gente bonita. Até. Boa semana. Até, gente. Até quarta. Tchau, tchau. Até. Até. Tchau. Tchau, tchau.